Esta é a terceira aula sobre substituição nucleofílica alifática, em que vamos discutir quais são os fatores que afetam os mecanismos por SN1 e por SN2. São eles: o substrato, ou seja, a molécula do reagente orgânico; o nucleófilo, ou seja, o átomo ou grupo de átomos que entra no substrato; e o solvente, ou seja, o meio em que ocorrerá a reação. Vamos analisar as características do substrato. Substratos que possuem grandes grupos alquílicos apresentam impedimento estérico que dificulta a entrada do nucleófilo, como neste haleto de terc-butila, em que quase não há espaço para o ataque nucleofílico a este carbono. Aqui, o grupo terc-butila, que é um grupo grande, está ligado ao carbono que sofrerá o ataque nucleofílico, ainda promovendo, portanto, dificuldades espaciais, ou seja, há um considerável impedimento estérico ainda para a reação. Já neste caso, o ataque nucleofílico ocorrerá de um modo mais fácil, uma vez que o carbono que sofrerá este ataque está ligado a dois grupos não tão grandes, dois grupos metila. Neste caso, o carbono que sofrerá o ataque nucleofílico está ainda mais exposto, uma vez que há só um grupo metila. E neste caso, o carbono que sofrerá o ataque nucleofílico só apresenta grupos pequenos, que são átomos de hidrogênio. Portanto, aqui praticamente o impedimento estérico sumiu. Como, de acordo com o mecanismo de SN2, a entrada do nucleófilo e a saída do grupo abandonador são simultâneas, a presença de grandes grupos atrapalha a reação, ou seja, desfavorece o mecanismo por SN2, mas favorece o mecanismo por SN1, visto que estes grupos grandes estabilizam o carbocátion. Vamos agora estudar mais algumas particularidades do substrato. O grupo abandonador, que é um átomo ou grupo de átomos que sai da molécula do substrato, é tanto melhor quanto mais fraca for a base, ou seja, ela terá uma estrutura mais estável com os elétrons recém-acomodados. Como tanto por SN1 como por SN2, o grupo abandonador tem que deixar a molécula do substrato, bons grupos abandonadores aumentam a velocidade por ambos os mecanismos. Alguns exemplos de bons grupos abandonadores são os sulfonatos, como o triflato e o tosilato, em que a carga negativa sobre o oxigênio está estabilizada pelo efeito da ressonância. Ainda temos bons grupos abandonadores, a amônia, o iodeto e a água. Brometo, cloreto e fluoreto são grupos abandonadores de eficiência média, principalmente o fluoreto, que por apresentar um raio iônico pequeno, não acomoda tão bem os elétrons. Já como maus grupos abandonadores, temos a hidroxila, o grupo amino e o grupo alcóxido. Vamos agora estudar a influência do nucleófilo. Aumentar a concentração do nucleófilo não afeta a reação que ocorre por SN1, visto que a etapa lenta deste mecanismo é a formação de carbocátion e não o ataque nucleofílico, mas aumenta a velocidade por SN2, que ocorre em uma etapa única na qual o nucleófilo entra ao mesmo tempo que o grupo abandonador sai. Outro fator a se considerar é que as bases conjugadas são sempre nucleófilos mais fortes que seus correspondentes ácidos, porque apresentam a carga negativa que as caracteriza como bons nucleófilos. Assim, a hidroxila é um nucleófilo melhor do que a água, o grupo amino melhor que a amônia e o grupo tioéster melhor que o sulfeto de hidrogênio. Vamos estudar agora a influência do solvente.
Podemos classificar, de um modo geral, os solventes em dois grandes grupos: os solventes próticos ou próticos polares, que estabelecem ligações ou pontes de hidrogênio com as espécies neles dissolvidas, e os apróticos, que não estabelecem ligações de hidrogênio. Estes se classificam em polares, que estabelecem ligações de polo, mais fracas que as ligações de hidrogênio, e os apolares, que estabelecem ligações ainda mais fracas, as ligações de Van der Waals. Os solventes próticos solvatam fortemente o nucleófilo, retardando seu ataque ao substrato, ou seja, diminuindo sua força, sua nucleofilicidade, favorecendo, portanto, a reação por FCN1. Veja este exemplo de solvatação pela água, ou seja, de hidratação, portanto, de um nucleófilo, aqui representado por X. Como o nucleófilo é uma espécie negativa, as moléculas de água interagem com ele pelos seus átomos de hidrogênio, que são os polos positivos do H2O. Veja aqui mais claramente como o nucleófilo solvatado pelas moléculas de água perdeu sua força de ataque, sua nucleofilicidade, que foi diminuída. Neste outro exemplo, não temos um nucleófilo, mas o cátion sódio. Só para mostrar a diferença de modo de solvatação que um íon positivo pelas moléculas de água sofre, com ele interagindo pelos seus oxigênios, que são os polos negativos do H2O. Veja o cátion solvatado pelas moléculas de água. Um solvente aprótico polar, como o DMF, ou DMSO, ou DMA, ou HMPA, não estabelecem ligações de hidrogênio, mas solvatam muito bem os cátions, porque têm em suas estruturas átomos ricos em elétrons, como o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. Veja que a presença desses átomos ricos em elétrons está em todos estes solventes. Fica claro neste momento que esses solventes não solvatam bem os ânions, que como eles são ricos em elétrons. Veja este cátion solvatado por DMSO, por meio dos seus oxigênios, que são os polos negativos. Neste ponto, percebemos que os solventes apróticos deixam os nucleófilos mais livres para atacar a molécula do substrato. Por último, solventes apolares não solvatam bem os íons, porque estabelecem ligações muito fracas. Alguns exemplos de solventes apolares são o benzeno, o ciclohexano, o tetracloreto de carbono e os alcanos de um modo geral, todos com suas moléculas apolares. Bem, chegamos até aqui, concluindo que a solvatação segura a força de um nucleófilo, ou seja, usar solventes próticos favorecem o mecanismo por SN1, por estabilização do estado de transição, mas desfavorecem o mecanismo de SN2 por solvatação do nucleófilo. Para finalizar esta aula, vamos resumir o que vimos até aqui. As condições que favorecem uma reação de substituição nucleofílica pelo mecanismo de SN1 são o uso de solvente polar, bons grupos abandonadores, usar nucleófilo fraco ou diluído e um substrato terciário ou secundário. E para favorecer o mecanismo por SN2, devemos usar um solvente pouco polar,
maus grupos abandonadores ou de eficiência média, nucleófilos fortes e ou concentrados e substratos metílicos ou primários. E assim terminamos o assunto substituição nucleofílica alifática.